Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o Ansible. Vocês já devem ter visto o vídeo onde eu parametrizei minha máquina inteira utilizando simplesmente um comando, aquele script de Ansible que eu fiz, aquela playbook. Se você ainda não viu, vai estar num card aparecendo logo aqui, clica para você ver. E eu preparo a minha máquina de uma maneira muito rápida utilizando o Ansible. E hoje eu vou ensinar para vocês o básico do Ansible para vocês já poderem criar aí os seus scripts de parametrização, configuração de servidores e tudo mais. Então vamos falar aí do Ansible. O Ansible é uma ferramenta de automação criada para a gente poder gerenciar várias máquinas de uma vez só, através de scripts que a gente utiliza numa linguagem simples chamada YAML. O Ansible é um programa muito popular entre os sysadmins e o pessoal todo da área de DevOps, porque ele tem a sua documentação muito completa, considerado por muitos aí uma das mais detalhadas existentes. Muitos de vocês irão, depois desse vídeo, já conseguir aplicar o Ansible em produção ou em pequenos projetos, porque a sua curva de aprendizado é muito curta, fazendo com que ele seja aí uma ótima escolha para um programa para você aprender na sua jornada de DevOps. Dentre as características do Ansible, a gente pode citar também que ele tem uma linguagem de configuração simples. Ele não precisa de agents, então ele basicamente só precisa estar instalado em uma máquina. E ele é adaptável a qualquer situação e fácil de realizar manutenção porque ele utiliza a linguagem YAML. Se você ainda não conhece a linguagem YAML, recomendo muito que você clique no vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, onde eu explico para vocês como que funciona a linguagem YAML. Se você já conhece outras ferramentas de configuração, como por exemplo o Puppet, você vai ver que o Ansible é bem diferente e mais simples. Inclusive, caso vocês queiram saber como o Puppet funciona, deixem aí nos comentários que eu trago para vocês um vídeo falando também sobre Puppet. Para fazer esse laboratório, eu vou estar utilizando o Vagrant. Se você ainda não conhece o Vagrant, clica no card que vai estar aparecendo aqui, onde eu explico o passo a passo do Vagrant. Se você já conhece o Vagrant, nos comentários do vídeo vai ter um link para o repositório onde você pode baixar aí esse Vagrant file para você subir a sua infraestrutura, que vai ficar idêntica à minha e a gente pode seguir aí com o mesmo laboratório. Então vamos lá para o nosso terminal. Eu tenho aqui um Vagrant File. Esse Vagrant File vai subir aí 3 máquinas. Então eu tenho um Ubuntu, um Debian e um CentOS. A gente vai subir, vai parametrizar ela com o IP 10.10.10.10.30, 31 e 32. Então eu chamei essas máquinas de Ansible, de Machine 01, de Machine 02. Então a gente vai utilizar esses nomes para conectar aí nas nossas máquinas. O primeiro comando que eu vou executar aí para subir a minha infraestrutura é o comando Vagrant App. E o Vagrant App vai subir a minha infraestrutura. Uma vez subida a infraestrutura, a gente vai executar aí o comando Vagrant SSH Ansible, que é a primeira máquina que a gente vai conectar. Na máquina Ansible, a gente vai instalar lá o nosso Ansible. Como é que a gente faz isso? Essa máquina aqui é um Ubuntu, tá? Um Ubuntu 20.04. Então a gente vai rodar aqui um sudo apt update primeiramente. Depois desse apt update, a gente vai instalar o Ansible e algumas outras ferramentas que a gente vai utilizar para trabalhar. Então vamos executar aí sudo apt install vim wget curl ansible -y. Isso vai instalar aí essas aplicações para a gente poder trabalhar. É basicamente isso para a gente poder instalar o Ansible. Das outras ferramentas, o Vim é um editor de texto, como vocês já devem saber. O curl e o wget são ferramentas para você poder carregar o conteúdo da página. Uma vez instalado o nosso Ansible, a gente pode executar o comando ansible --version. Então, se ele retornar aqui para mim, no meu caso, Ansible 2.9.6, quer dizer que o Ansible está instalado. Com você pode ser que tenha uma versão diferente, não tem problema. Sendo acima da versão 2.5, estamos aí equalizados, conseguimos seguir aí com o mesmo laboratório. Se você tiver uma versão anterior a 2.5, podem existir algumas diferenças, mas não se preocupe. A maioria dos comandos que eu vou ensinar aqui para vocês vai servir para ambas versões. Uma coisa que a gente precisa entender aqui agora no nosso Ansible é o seguinte: o Ansible ele precisa de um arquivo de inventário. Esse arquivo de inventário é o arquivo responsável por identificar quais são as máquinas que o Ansible conhece, tá? E esse arquivo ele fica localizado lá em /etc ansible hosts. Então vamos editar esse arquivo aí com o comando sudo vim /etc /ansible /hosts. E esse é o arquivo de hosts padrão. Esse arquivo aqui tem até alguns comentários que ajudam a gente a trabalhar com o Ansible. Como o primeiro comentário aqui que diz que esse arquivo é um arquivo padrão de inventário do Ansible. Ele deve existir nesse diretório /etc ansible hosts, que é o diretório que nós estamos utilizando. As linhas em branca são ignoradas, os grupos são delimitados por um header com os colchetes e você pode entrar uma diversa lista aí de hostnames ou endereços IP para poder trabalhar com os hosts. Então tem aqui alguns exemplos, hosts agrupados. Eu posso especificar eles antes de qualquer header. Então posso só jogar o conteúdo aqui como, por exemplo, green.example.com, blue.example.com ou um IP. E tudo vai estar certo, ele vai chegar nessa máquina. Um outro exemplo é uma coleção de servidores que pertencem ao grupo, por exemplo, web service. Então eu coloco aqui entre colchetes web service e aí aqui embaixo eu tenho diversos hosts. O que isso vai acontecer? Toda vez que eu utilizar o nome web service, o Ansible vai saber que ele tem que comunicar com todos estes hosts. E ele dá aqui diversos outros exemplos, tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos lá no topo do arquivo, eu vou apertar GG minúsculo, ele leva a gente para a primeira linha, eu vou apertar 99TD e ele vai apagar 99 linhas. Depois disso eu vou apertar o I e vou começar a digitar aqui o conteúdo do meu arquivo hosts. O que
que eu vou fazer? Eu vou criar alguns grupos aqui. O primeiro grupo aqui vai se chamar Debian. Então eu vou fechar aqui e o Debian vai ser o endereço machine01.caiodelgado.example. Então eu tenho aqui a minha lista de Debian Machines. Eu vou ter mais uma lista aqui de CentOS. Então vou colocar aqui o CentOS e o CentOS vai ser o machine02.caiodelgado.example. E eu vou ter uma terceira lista aqui de Linux Servers. E essa Linux Servers vai ser a machine01.caiodelgado.example e a machine02.caiodelgado.example. Então, quando eu disser Debian, ele vai saber aqui que as máquinas que estão dentro do grupo Debian são as máquinas que eu quero falar. No caso, somente essa máquina. Se eu tivesse uma outra máquina, eu poderia colocar aqui, por exemplo, a máquina debian.caiodelgado.example. Mas como eu não tenho, eu vou deixar aqui em branco. Eu tenho aqui, quando eu falar de CentOS, eu vou estar falando da máquina machine02 e quando eu falar aqui de Linux Servers, eu vou estar falando de todas as máquinas. Vou salvar e sair aqui, vou apertar ESC .wq, vou dar um cat aqui no arquivo novamente, só para ver se está tudo certo, o nosso conteúdo está aí. Isso quer dizer que a gente já pode utilizar o nosso arquivo de inventário. Dentro desse arquivo de inventário, a gente também pode definir diversas variáveis. Não vamos definir nesse momento porque eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que aparecerão aí na tela, mas depois a gente volta para definir e tirar uns warnings que vão aparecer. Outra coisa que a gente precisa entender é o arquivo de configuração do Ansible, tá? É um outro arquivo que é muito importante. Ele fica no diretório /etc/ansible/ansible.cfg. Então vamos executar um sudo vim /etc/ansible/ansible.cfg e aí a gente vai editar esse arquivo. Esse arquivo ele é responsável por todos os parâmetros padrões do Ansible. Então aqui eu digo todas as configurações gerais para o meu Ansible. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, modificar o diretório do meu inventário. Basta eu descomentar essa linha e dizer aqui qual que é o arquivo de inventário que eu quero utilizar. Eu posso dizer aqui pasta de módulos, qual que é o usuário de sudo, se ele vai pedir a senha de sudo, qual a porta remota e todas as outras coisas aí que a gente pode configurar. O que a gente vai modificar aqui nesse arquivo, eu vou colocar aqui um 2.7 number para a gente poder ver os números das linhas e nós vamos aqui, eu vou voltar o comentário aqui nessa linha porque eu não preciso modificá-la. Então nós vamos agora na linha 71, tá? Que a gente vai modificar um pequeno detalhe lá. Eu posso ir descendo até a linha 71 ou eu posso dar um ESC 2.71 e dar um Enter. Isso vai me jogar direto para a linha 71. E o que eu quero modificar aqui é exatamente esse parâmetro, esse host key check. Eu tirando aqui, deixando ele como falso, ele não vai verificar aí a chave destino, então não vai dar aquele aviso se você confia com a chave sim ou não. Em produção não devemos fazer isso, só para lembrar para vocês, a gente vai estar fazendo isso daqui porque é fins de estudo. Outra coisa que a gente pode fazer é modificar aqui também o private key file na linha 136. Então eu posso modificar aqui, dizer qual que é o caminho da chave padrão de SSH e vamos trocar aqui o diretório para /vagrant/key, tá? Então nós vamos criar uma chave SSH para a gente poder utilizar o nosso Ansible. Vou salvar e sair aqui e agora o que nós vamos fazer é gerar essa chave. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai executar o comando ssh-keygen -q -t rsa -f /vagrant/key -n maiúsculo e vou abrir e fechar aspas, tá? Isso vai criar a chave aqui de maneira automática, sem pedir senha, vai criar nos formatos certinhos. Se vocês não quiserem executar esse comando dessa maneira, basta executar o ssh-keygen aí e direcionar para o diretório /vagrant no arquivo key. Vou dar enter aqui, ele vai criar a chave. Se eu der um ls-l no /vagrant, ele vai existir lá o arquivo key e o key.pub, tá? A chave pública, a chave privada. E agora o que nós vamos fazer é, vamos copiar essa chave para todas as máquinas que vão ser acessadas aí utilizando o nosso Ansible. Então como que a gente faz isso? Vamos executar aqui um cat no /vagrant/key.pub. Vou copiar esse conteúdo da chave aqui, vou pegá-lo e vou abrir um novo terminal, tá? Vou abrir aqui embaixo um novo terminal. Vou executar um vagrant ssh na machine 01. O que nós vamos fazer é popular esse arquivo lá no authorized keys. Então vamos dar um vim.sh/authorized keys. Vou colocar aqui na última linha esse conteúdo, vou salvar e sair. Vou sair dessa máquina com exit, vou acessar a máquina machine 02. Essa máquina, como é o CentOS por padrão, ela não vem com o vim instalado, então a gente pode instalar ele ou utilizar o nano. Eu vou executar aqui um sudo yum install vim-y e aí, depois que terminar a instalação do vim, a gente vai popular o arquivo com a chave ssh para poder fazer essa conexão. Terminou de instalar, vamos executar um vim no ponto .ssh/authorized keys. Vou lá no final do arquivo, vou adicionar esse conteúdo, vou salvar e vou sair novamente. Vou fechar esse terminal aqui porque ele não é mais interessante para mim. Eu não vou utilizá-lo mais por hora, tá? Então vamos voltar aqui e agora eu já tenho o meu Ansible parametrizado. Para garantir que está tudo certo, a gente executa o comando ansible all -m ping. E esse comando vai trazer aqui para mim um resultado. O que esse comando faz? O Ansible ele trabalha da seguinte maneira: a gente utiliza o comando Ansible, a gente diz quais são os hosts que eu quero atingir e qual comando que eu quero executar. Então eu executei aqui o comando ansible all para todos os hosts utilizando o módulo -m ping. O módulo ping ele vai em cada máquina e ele faz apenas um ping. Ele pergunta para a máquina ping e a máquina responde com pong. Isso já quer dizer que a máquina está funcionando. A gente tem uma conexão SSH aí com sucesso. Então o Ansible conseguiu
conseguiu ir lá e fazer uma ação. Outra coisa que a gente pode fazer é, ao invés de utilizar o Ansible all -mping, é utilizar o Ansible -ping all. Também funciona, tá? Então eu posso utilizar os módulos e depois os hosts, ou os hosts e depois os módulos. Fica aí na preferência de vocês. E aí percebam que tem um detalhe muito interessante aqui. Ele dá um warning aqui pra gente, tá? Ele fala o seguinte, que ele está utilizando o interpretador de Python que foi encontrado no /user bin Python. E em futuras instalações, o interpretador pode ser modificado. Ele dá essa mensagem de warning pra gente. A gente pode aí sumir com essa mensagem da seguinte maneira. Se a gente digitar o nosso arquivo de inventário lá no sudo vim /tc /ansible /hosts, podemos vir aqui no topo do nosso arquivo e adicionar aqui all vars. E aí eu posso aplicar aqui variáveis que vão servir para todas as máquinas. E qual a variável que eu posso utilizar aqui? É a seguinte, eu posso colocar aqui o Ansible Python interpreter, tá? Ansible _ Python _ interpreter, e coloca aqui o diretório /user bin /py. Isso daqui é uma das variáveis de configuração do Ansible, onde eu posso simplesmente configurar, e aí em vez de ele tentar descobrir o interpretador do Python, como ele falou aqui, ele vai já saber qual é o interpretador a ser utilizado, então ele não vai dar mais esse warning. Posso executar aqui novamente o comando, e agora ele não vai trazer mais o warning e nem o interpretador de Python que a gente utilizou, porque a gente está passando isso como variável. E agora que a gente já fez aí o primeiro comando com o Ansible, a gente precisa entender que o Ansible ele trabalha com módulos. Então a gente tem diversos módulos, como por exemplo o package, o file, o command, o get URL, o yum, o archive, shell, git, apt, copy, dentre vários outros. E aonde que eu vejo esses módulos aí que são disponíveis para o Ansible? Muito simples. Vamos lá para o nosso navegador web e vamos acessar aí o endereço docs.ansible.com. O endereço docs.ansible.com ele traz para a gente a documentação do Ansible. Então a gente tem aqui vários links de documentação. O que a gente quer lá? O Ansible Community Documentation. Então vamos clicar aqui em Learn More e aí vamos aqui na documentação do Ansible Community. Um detalhe muito importante que a gente precisa se ligar quando a gente estiver mexendo nessa documentação é escolher a versão correta do Ansible que nós estamos utilizando. Então nós estamos na versão do Ansible 2.9. Então precisamos vir aqui no latest e trocar aqui para a versão 2.9, que é a versão que nós estamos utilizando. E esse daqui é toda a documentação do Ansible. A gente tem diversas informações sobre o Ansible. Se a gente vier aqui na lista de módulos, nós podemos verificar aqui diversos módulos existentes. Então se eu clicar aqui de novo em All Modules, como vocês podem ver, tem diversos módulos. O Ansible ele tem muita funcionalidade mesmo. Outra coisa que eu posso fazer é simplesmente vir aqui em cima e procurar um módulo. Como, por exemplo, eu posso digitar aqui apt. E se eu der um enter, ele vai dar diversos resultados aqui para mim. Então, tem aqui o Ansible built-in apt e ele fala que esse módulo aqui é o módulo que gerencia pacotes apt. Então, ele tem aqui diversas informações. O que nós vamos fazer agora é voltar para o nosso terminal para a gente voltar a navegar aí com o nosso Ansible. Então, voltando para o nosso terminal, nós vamos ver aqui uma outra maneira de ver a documentação do Ansible. Se você não tiver aí um acesso à internet, não tem problema, tá? Existe um comando chamado Ansible doc que ele vai aí trazer pra gente todas as informações e todos os módulos dentro da máquina. Toda essa documentação que a gente está vendo lá no site, ela tem aqui dentro do Ansible também. Então, como é que a gente faz para ver isso? A gente pode usar o comando Ansible doc. Então, se eu der um Ansible-doc --help, ele vai trazer aqui informação de ajuda de toda a documentação do Ansible. Se eu executar um Ansible-doc -l, ele vai listar para mim todos os módulos. Então, eu consigo navegar aqui com para cima e para baixo e procurar os mesmos módulos. Se eu colocar aqui /apt, ele vai trazer aqui para mim o resultado do apt. Eu vou apertar o Q aqui para sair dessa documentação e aí eu posso procurar também sobre um módulo, como por exemplo, eu posso colocar aqui Ansible doc, agora que eu sei que o módulo chama apt, Ansible doc apt, e ele vai trazer aqui para mim todas as informações do módulo. Lógico que ele traz em texto, no site é mais fácil da gente visualizar, mas se você não tiver acesso à internet, se você tiver com acesso mais limitado, você também consegue ver aí toda essa documentação. Vou sair aqui apertando o Q. Se eu quiser um resumo mais simples da documentação, a gente pode utilizar o comando Ansible doc -s, tá? Esse comando -s, ele vai trazer um pequeno fragmento para mim da documentação. Então ele traz menos informação, porém ele traz aí basicamente os parâmetros que ele aceita. Vou apertar o Q novamente aqui para voltar no nosso terminal e agora o que nós vamos fazer é utilizar aí um módulo. A gente utiliza o Ansible da seguinte maneira. Vou colocar uma hash aqui para a gente não executar o comando e a gente executa com o Ansible -m o nome do módulo. A gente pode passar parâmetros com -a, então -a os parâmetros e os hosts que eu quero enviar esses comandos. Ou então eu posso fazer a mesma coisa, só que em vez de colocar aqui os hosts no final, eu posso colocar o Ansible, os hosts, o -m, o módulo e -a parâmetros. Então o que nós vamos fazer agora? Nós podemos aqui, por exemplo, executar um ping, não em todas as máquinas, mas em todas as máquinas Debian. Então vamos executar um Ansible Debian -m ping. Então ele vai lá na máquina Debian e vai executar o ping. Se eu quiser executar um ping, por exemplo, agora na máquina CentOS, Ansible -m ping CentOS. Então percebam que não faz diferença o posicionamento do host, tanto faz ali, ele vai funcionar da
da mesma maneira. Então vamos executar agora umas tarefas rotineiras aí com o nosso Ansible. Como que a gente vai fazer isso? Vamos executar aí alguns módulos, como por exemplo o módulo shell e o módulo apt para a gente poder instalar alguns pacotes. Então vamos limpar a tela aqui com Ctrl L e vamos executar o primeiro comando aqui, que vai ser o comando Ansible debian -m shell -a, e aí eu passo aqui entre aspas cat no /etc/hosts, tá? O que isso vai acontecer? Ele vai lá na máquina Debian, vai utilizar o módulo shell com os argumentos de cat /etc/hosts. O módulo shell, ele recebe apenas o comando shell que vai ser executado. Então se eu der um enter, ele vai lá na máquina e vai me trazer o resultado. Como eu sei que eu realmente fui lá na máquina Debian? Ele fala aqui que ele conectou na máquina machine 01, que o return code é 0 e que ele trouxe essas informações aqui. Outra coisa que eu posso fazer, em vez de dar um cat no SC hosts, eu posso dar um cat no etc os-release. Então ele vai trazer aqui para mim a informação do Debian. Então eu provo aqui que a gente está conectando na máquina Debian. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é executar o mesmo comando, só que em vez de cat /etc hosts, vamos executar aqui o comando hostname ctl, tá? E dessa vez vamos executar lá na máquina CentOS. Então ele vai trazer aqui para mim as informações da máquina, o hostname estático da máquina, os dados dela e tudo mais. Então dessa maneira eu executo esses comandos. Podemos também instalar pacotes através do Ansible. Então vamos instalar um pacote lá na nossa máquina Debian, tá? Através do comando Ansible debian -m apt, que é o módulo que eu quero utilizar, -a para passar os argumentos, que serão name igual ncdu, por exemplo, state igual a present e update cache igual a yes. O que ele vai fazer com isso daqui é basicamente atualizar a lista de pacotes com apt update e vai garantir que o pacote ncdu esteja presente. Se eu executar dessa maneira, ele vai falhar. Por quê? Porque ele não tem privilégios para executar esse comando. Então ele fala o seguinte: olha, não consegui executar porque faltaram os privilégios. Então o que a gente pode fazer? No final aqui, ou antes do módulo, eu posso passar aqui o "-become". Ele vai elevar os privilégios ao executar esse comando. Então, passando aqui agora com "-become", ele vai dar um sudo apt install e vai instalar o pacote. Então, se a gente ver aqui, ele falou aqui que ele atualizou o cache e instalou o pacote ncdu. Ele não pediu nenhuma senha, porque esse usuário pode elevar os seus privilégios. Se esse usuário não pudesse elevar os privilégios, nós passaríamos aqui o "-ask become pass", e aí ele executaria. Eu vou dar um Ctrl C aqui, porque a gente não precisa utilizar isso no nosso cenário, mas fica aí para vocês, por acaso precisarem elevar os privilégios. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, por exemplo, é parar serviços. Então vamos parar um serviço agora lá na máquina machine 02, por exemplo. Então Ansible CentOS -m service -a, e eu vou passar aqui o nome do serviço, que vai ser o cron d. Vou colocar state igual restarted, enable igual yes. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai lá na minha máquina CentOS, vai garantir que o serviço cron d seja reiniciado e esteja habilitado, tá? De novo, vou passar aqui o "-become", porque eu preciso de privilégios para fazer essa ação. Eu vou dar um enter aqui, ele vai lá e vai executar o comando. Então ele falou aqui, se eu rolar um pouquinho para cima, que ele deu o serviço como start. O que eu posso fazer também para ficar mais fácil da gente visualizar é trocar aqui o state restarted para state stopped. Então se eu colocar aqui o state stopped, ele vai executar e vai parar. Como que eu posso ver se isso deu certo? Eu posso basicamente executar aqui novamente o comando Ansible CentOS -m shell -a, e eu dou um systemctl status cron d. Então ele vai bater lá e vai falar para mim que o cron d está inativo, né, que ele está morto. Então posso reiniciar ele agora com o mesmo comando, trocando aqui stopped para started, e aí se eu executar novamente o systemctl status cron d, ele vai falar para mim que o serviço está ativo. Então eu consigo também gerenciar aí esses serviços. Para fazer algumas interações com o Ansible, a gente precisa entender que ele utiliza aí de um recurso chamado facts. Os facts são informações que são coletadas pelo Ansible quando a gente executa ele numa máquina remota. Através dele, a gente consegue coletar algumas informações e fazer algumas tratativas, como por exemplo, execute apenas se o sistema for um Ubuntu, ou execute apenas se o usuário for usuário X ou Y. E aí a gente consegue utilizar esses facts através de um módulo chamado setup. Então, se eu executar aqui, por exemplo, o comando Ansible debian -m setup, o Ansible vai lá na máquina Debian e vai trazer o setup para mim no formato JSON. Então ele traz aqui todas as informações que eu tenho relacionadas ao meu sistema. Então aqui eu tenho, por exemplo, a descrição do sistema, eu tenho a quantidade de memória livre, eu tenho aqui diversas informações, o nome da máquina, o tipo do sistema operacional, entre várias outras coisas. Eu posso, por exemplo, utilizar um filtro para a gente poder ver alguns dados. Como que eu faço isso? Eu passo o mesmo módulo setup, eu passo o "-a para passar o argumento filter igual a Ansible distribution, por exemplo. Posso utilizar qualquer um daqueles dados lá. Se eu executar esse comando, ele vai trazer para mim o resultado dizendo que o Ansible distribution é igual a Debian. Bem, já aprendemos como a gente faz aí os primeiros passos com o Ansible, e agora a gente precisa entender como que a gente consegue fazer aí essas configurações em larga escala, como eu fiz naquele vídeo que eu parametrizei a minha estação. Então a gente faz esse tipo de configuração utilizando o Ansible através de playbooks, tá? E o que são as playbooks? Playbooks são arquivos do Ansible que a gente descreve todas as tarefas que vão ser executadas nos servidores. Se a gente for falar do nível mais básico, a playbook ela pode ser usada para a gente gerenciar
configuração e realizar deploy em máquinas remotas. E como que a gente escreve as playbooks? É muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar as playbooks diretamente aqui na pasta Vagrant para eu poder fazer depois um commit e vocês terem acesso aí a todas as playbooks que nós vamos criar, tá? Então eu vou entrar aqui no diretório/Vagrant. Dentro do diretório/Vagrant eu vou dar um mkdir playbooks e aí eu vou começar aqui a trabalhar dentro das playbooks. Então vamos acessar aqui o diretório playbooks e eu vou criar um arquivo simples aqui para a gente poder fazer essa transferência desse arquivo e a gente vê, por exemplo, como a gente transfere arquivos utilizando o Ansible. Então eu vou criar um arquivinho chamado resolve.conf e esse arquivo resolve.conf eu vou colocar aqui uma hash, escrever aqui arquivo atualizado pelo Ansible. E eu vou colocar aqui name server 8.8.8.8, name server 8.8.4.4 e vou colocar aqui fim do arquivo atualizado pelo Ansible. Vou salvar e sair e aí agora nós vamos criar aqui uma playbook para a gente poder mandar esse arquivo lá para os nossos servidores. Como que eu faço isso? Eu vou criar um arquivo aqui .yaml. Se você não viu o vídeo do YAML, ele está no card aqui em cima, é só clicar lá no ícone que ele vai aparecer, você assiste o vídeo que nós vamos tratar aqui o YAML. Não vou estar explicando novamente como que funcionam as regras do YAML. Vou criar aqui o primeiro arquivo chamado transferir_arquivo.yml. Nesse arquivo eu vou colocar o comentário de playbook para transferir arquivos e eu vou colocar aqui os dados da playbook, tá? Então vou colocar aqui que o nome dessa playbook é playbook de transferir arquivos. Os hosts que eu vou utilizar vão ser todos, né? Então all, ele vai pegar todos os hosts do meu inventário e as tasks, que são as tarefas que eu vou trabalhar, vão ser as seguintes. Vou colocar aqui a primeira task, que vai ser o nome de atualizar o arquivo resolve.conf. Ele vai utilizar aqui um módulo chamado copy, que é a sua origem, né? O seu src, seu source, vai ser o resolve.conf, que está nessa pasta aqui, e o seu destino vai ser o /etc/resolve.conf. Vou colocar aqui também, antes do copy, um become true, porque a gente precisa ter privilégios de superusuário para poder modificar esse arquivo. Só para a gente lembrar rapidinho aqui, o que a gente precisa é manter a indentação. Então eu tenho uma lista aqui do primeiro item, que é a playbook, eu tenho o nome dos hosts, as tasks, e aí eu tenho um subitem. Esse subitem eu vou dar até um espaço aqui para ficar mais organizado. Ele vai ser aqui atualizar o arquivo resolve.conf com o parâmetro become true, e ele vai ter aqui a utilização do módulo copy. Então eu tenho dois espaços aqui e esses dois parâmetros são parâmetros do módulo copy. Vou salvar e sair desse arquivo e agora a gente pode executar essa playbook através do comando ansible-playbook e o nome da playbook, que é transferir arquivo.yaml. Vou limpar a tela aqui para ficar mais simples. Quando eu apertar o Enter, ele vai executar essa playbook. Então ele fala até aqui para mim, ó, pegando os facts, ele faz a coleta dos facts para entender sobre as máquinas. Ele executou a task aqui de atualizar o arquivo resolve.conf e ele avisou aqui que ele teve dois passos ok e um foi modificado. Então foi feito aqui com sucesso. Se eu executar novamente, a gente vai ver que ele não vai modificar o arquivo, porque ele já sabe que o arquivo de destino é igual ao arquivo de origem. Então ele verifica isso também e ele já fica verdinho. Uma coisa muito interessante que a gente precisa falar sobre o Ansible é a gente precisa trabalhar com idempotência. O que é idempotência? A idempotência é uma característica que diz que a gente pode executar um script 1 milhão de vezes e o resultado vai ser o mesmo. Então toda vez que eu executar esse script, o resultado vai ser esse arquivo /etc/resolve.conf com aquele conteúdo. Então eu posso executar 1 milhão de vezes aqui que o resultado vai ser o mesmo. Ele não vai adicionar no final desse arquivo. Como que eu vejo se isso deu certo? Eu posso colocar aqui Ansible all -m shell -a e eu posso executar um cat no /etc/resolve.conf para verificar aí se foi modificado mesmo. Então ele vai trazer aqui para mim o arquivo foi atualizado pelo Ansible nas duas máquinas. Então a gente conseguiu fazer aí com sucesso. Outra coisa que nós precisamos saber com o Ansible é como trabalhar com variáveis. Então vamos aqui criar uma nova playbook para criar usuários e aí com essa playbook nós vamos ter ali variáveis para a gente poder trabalhar. Eu vou criar aqui uma nova playbook, vai se chamar create_users.yaml. Não vou colocar aqui nenhum comentário no início, vou só colocar o nome da playbook, vai ser playbook para criação de usuários, os hosts que ela vai executar vão ser todos, e aí eu vou ter aqui uma seção de variáveis, tá? Então eu vou ter uma lista aqui com diversas variáveis, eu vou dar dois espaços, vou ter aqui a primeira, por exemplo, server_name, servidor 01, vou ter aqui mais uma chamada user_name, que vai ser o analista DevOps, vou ter aqui o conf_file, que vai ser o /opt/app/app.conf, por exemplo. Então eu consigo acessar essas variáveis através destes nomes que eu tenho aqui. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar as tasks, vou voltar aqui para o nível anterior, vou criar aqui as tasks, vou colocar aqui a task que vai ser criando o usuário, e agora o que a gente vai fazer? Nós precisamos utilizar um módulo chamado user. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso navegador para ver como ele funciona diretamente na documentação. Então, voltando lá para o nosso navegador, vou vir aqui para pesquisa, vou colocar aqui user, vamos pegar aqui o Ansible built-in user, vou modificar novamente para a versão 2.9, e ele fala aqui que ele é
é para gerenciar contas de usuário. Então ele tem aqui alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Então é daqui que eu tiro todos aqueles parâmetros que eu utilizei com os argumentos de "-a". Outra coisa interessante é, se você não souber como utilizar esse módulo, você pode simplesmente rolar a página lá para baixo que você vai ter diversos exemplos já de como trabalhar com ele. Então tem aqui para um exemplo que ele adiciona o usuário. Então ele tem aqui username, John D, comentário, UID e grupo. Então ele tem aqui um outro que adiciona o usuário, modifica o shell e tudo mais. O que nós vamos fazer? Vamos criar um usuário simples. Então só vou precisar dessas duas linhas, user e name. Então vamos voltar lá novamente para o nosso terminal. Vamos adicionar lá o nosso user e vamos colocar aqui o nosso name. Para declarar essa variável, como eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aspas, vou abrir duas chaves, vou escrever aqui o nome da variável, vou fechar as chaves e fechar as aspas. Isso vai fazer com que eu esteja referenciando essa variável. Então, toda vez que ele encontrar aqui esse campo dessa maneira, com aspas, duas chaves e uma variável, fechando elas também, ele sabe que eu estou me referindo a uma dessas variáveis aqui, no caso, a variável username, que ela tem o conteúdo da lista DevOps. Outra coisa que nós precisamos fazer aqui novamente é utilizar aqui o become true, porque para fazer a criação do usuário eu preciso ter privilégios de administrador, então preciso elevar os privilégios. Vou salvar e sair aqui e vou executar aqui o Ansible-playbook create users. Isso vai fazer com que o usuário seja criado na máquina de destino. Então a gente pode ver aqui que ele deu changed, então ele criou o usuário. Se eu executar novamente, ele não vai criar o usuário porque o usuário já existe. Como que eu consigo verificar se esse usuário foi criado mesmo? É simples, eu posso basicamente executar aqui o Ansible all-m shell-a e eu posso passar aqui um getEnt pswd analista DevOps. Então se ele me retornar aqui, ele vai falar aqui que ele tem o usuário analista DevOps, que o ID é o 1001, o GID é o 1001, ele tem aqui essa home e esse shell. Então ele criou esse usuário. Mas essa não é a única maneira da gente criar variáveis. Então eu vou copiar aqui o create user para create user2.yaml para a gente ter um novo arquivo. Em vez de ter as minhas variáveis setadas dentro da playbook, eu vou configurá-la por fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui chamado config.yaml. Dentro desse arquivo config.yaml, eu vou colocar aqui o conteúdo das variáveis. Então, por exemplo, aquele server name, servidor 01, username, analista DevOps 2 e qualquer outra variável que eu queira. E aí, como que eu faço agora? Abrindo lá o meu create user 2, eu posso pegar e configurar essas variáveis da seguinte maneira. Em vez de ter essa seção vars, eu vou ter uma seção chamada vars_files. E aí eu posso remover essas linhas e eu só coloco aqui o nome do arquivo. O meu arquivo de variáveis é o config.yaml. Então ele vai saber que quando ele precisar procurar por alguma variável, a variável vai estar dentro deste arquivo config.yaml. Então o que nós podemos fazer? Modificar aqui também, porque eu coloquei lá o nome do usuário de username sem underline. Vamos salvar e sair e vamos executar o playbook com Ansible-playbook create user2.yaml. Então, executando aqui, ele vai criar esse novo usuário. Como que eu sei que ele criou o usuário? Novamente, eu posso executar lá o meu getEnt pswd analista DevOps 2 e ele vai trazer aqui para mim que esse usuário foi criado. Então, essas são duas das maneiras aí que eu posso utilizar variáveis para parametrizar a minha infraestrutura. Mas é só para isso que servem as variáveis? Não, eu posso também utilizar a variável direto na linha de comando. Então, se eu quiser, por exemplo, criar um novo usuário agora, eu não preciso ir lá no meu arquivo de variáveis ou declarar essa variável lá. O que eu posso fazer é basicamente executar a playbook, Ansible-playbook create user2.yaml e eu passo -e de environment, que é variável, eu passo username igual, por exemplo, aqui developer. Então, se eu executar a playbook, ele vai criar o usuário developer. Se eu executar novamente, como por exemplo, Caio, ele vai criar o usuário Caio. E eu consigo verificar se isso deu certo através do mesmo comando, pegando getEnt pswd Caio, o usuário vai estar presente e o getEnt pswd developer. Então, utilizar variáveis dá muito poder para a gente, porque a gente pode modificar a playbook da maneira que for melhor aí para a gente. Outra coisa que a gente precisa entender no Ansible, que é muito interessante, é como utilizar laços de repetição. Laços de repetição são estruturas que a gente cria para a gente poder executar a mesma ação diversas vezes. Isso permite com que a gente possa reutilizar o código, né? O Ansible permite que a gente crie laço de repetição utilizando uma variável que vai receber uma lista ou uma lista de loop, permitindo assim que a gente execute a mesma ação de acordo com a quantidade de itens que ela possui. Então a gente pode criar agora, por exemplo, uma playbook para instalação de diversos programas. Vamos criar aqui a nossa playbook de loop. Então vamos colocar aqui um vim loop.yaml. Essa playbook eu vou colocar o nome dela de instalando uma lista de pacotes para a máquina CentOS. Os hosts vão ser o CentOS. E eu posso configurar aqui nas variáveis os pacotes. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui variáveis. Dentro das variáveis eu crio aqui packages, que é o nome da minha lista. E dentro dessa lista eu vou ter aqui, lembrando sempre, 2 espaços para poder subir o nível
da lista, então eu estou aqui mais 2 espaços, vai ser o wget, o vim e o tree. E eu coloco aqui como tasks, que será o name instalando pacotes. Como é um CentOS, eu vou utilizar o yum, e aí eu vou colocar o name do pacote aqui de packages. Trato dessa maneira porque ela é uma variável, então ele vai saber que quando eu referir ao packages, ele vai passar aqui todos esses itens. Outra coisa que eu vou colocar aqui novamente, eu vou colocar o become true. Lembrando que a gente está fazendo ações que pedem elevação de privilégios. Então vamos executar aqui agora playbook, Ansible-playbook, loop.yaml. Ele vai executar e vai fazer a instalação desses pacotes que a gente colocou lá. Então ele deu aqui change porque ele instalou os pacotes. Como que eu consigo ver se isso está certo? Eu consigo executar um Ansible CentOS-m shell -a rpm-qa para listar pipe e grep. Vou colocar entre aspas simples o wget pipe vim pipe tree. Vou fechar aspas simples, vou fechar aspas duplas e executando esse comando, ele vai lá e vai listar para mim, vai falar que ele tem aqui os pacotes instalados, o vim, o tree e o wget. Isso quer dizer que foi feito com sucesso. Só que não é só dessa maneira que se utiliza o loop. Essa maneira é para você utilizar essas variáveis dentro de todo o contexto da sua playbook. Você pode fazer de uma outra maneira também. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma playbook chamada loop2.yaml. Dentro dessa playbook a gente vai fazer aí uma outra maneira de loop, que é a que eu mais gosto de utilizar, que você utiliza o loop dentro de apenas um recurso. Então o nome vai ser instalando uma lista de pacotes no Debian. Os hosts vão ser o Debian, as tasks vão ser instalando pacotes. Vou utilizar aqui o become true novamente, porque a gente precisa de privilégio. Vou utilizar aqui o apt, e aí o apt, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui, ó, name, dois pontos. Vou deixar aqui dessa maneira por hora, e aqui vou voltar no nível do apt e vou colocar aqui loop. Então dentro do loop eu consigo colocar uma lista. Vou colocar 2 espaços aqui, vou colocar aqui, por exemplo, sl, ncdu, wget, git, vim, jq. Então eu utilizo essa lista de loop. Anteriormente, para quem já mexe com Ansible, esse parâmetro loop era chamado de if items. Então você pode encontrar talvez alguma playbook ao invés de loop, você pode encontrar o if items. Também existe, mas ele foi depreciado. Se você utilizar o if items, dependendo da versão do seu Ansible, pode ser que ele não funcione mais. Então a maneira correta agora é utilizar o loop. E aí, para referenciar esses itens aqui, eu referencio através da variável item. Então eu vou abrir aqui uma variável item, vou fechar aqui, então eu tenho que referenciar a variável item. Então ele vai fazer esse loop e vai reexecutar esse processo para cada um dos itens. Vamos salvar e sair e vamos executar essa playbook loop 2. Então ele vai fazer aqui a instalação de cada item e a gente vai conseguir ver os itens, inclusive os que já estão instalados e os que não estão. Então, por exemplo, ele instalou aqui o SL, instalou o Git, instalou o JQ e os outros pacotes já estavam instalados. Então, se eu executar novamente, a gente vai ver que ele não vai instalar nada porque ele já tem esses pacotes instalados. O que acontece com o loop é, ele cria essa variável temporária chamada item, onde ele armazena todos os valores que você passou dentro do loop. Nós podemos também verificar se foram instalados esses pacotes com sucesso através do comando ansible debian -m shell -a. Vou abrir aspas aqui dpkg -l pipe e grep. Vou abrir aspas simples, vou colocar aqui ó, sl pipe git pipe jq, que foram os pacotes que a gente instalou, e vou fechar aqui aspas. Então vou executar aqui o comando, ele vai trazer aqui para mim o git está aqui, o sl está aqui e o jq está aqui. Então esses pacotes foram instalados com sucesso. Existem alguns casos onde a gente faz esse tipo de instalação que a gente precisa que o módulo só execute, por exemplo, se uma determinada condição for verdadeira. E aí que entra aquela questão dos facts lá do setup que a gente pegou os dados. Então eu quero, por exemplo, executar uma instalação de um pacote X ou Y apenas se o sistema for um CentOS, ou se ele só for um Debian. Então a gente utiliza condicional para isso. Como que funciona aí para a gente utilizar as condicionais? Vamos trabalhar com a mesma lista do loop 2, então vou dar um cp aqui do loop2.yaml, vou copiar ele para condicional.yaml e vamos editar essa condicional.yaml. O que nós vamos fazer aqui? No host a gente vai colocar all, e aí a gente pode colocar aqui no final do nosso item, ou no início de cada bloco, a gente pode colocar uma condicional utilizando o when. O when quer dizer quando, né? Então aqui a gente coloca uma condicional, execute tudo isso daqui quando um fact x é igual a y. Então nós vamos colocar aqui Ansible underline distribution igual, vou abrir aspas Debian. Então ele vai executar apenas aí no Debian. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou remover aqui em cima o nome Debian, que agora eu vou passar esse pacote para todas as máquinas. Então este passo aqui em específico, ele só vai executar quando a distribuição de Ansible for igual a Debian. Então, vamos salvar e sair aqui, vamos executar aqui a playbook, Ansible-playbook condicional.yaml, e ao executar a gente vai ver aqui, ele vai pular os passos todos na máquina 02. Então ele deu skipping aqui porque o Ansible distribution daquela máquina não é igual a Debian. Como que eu sei disso? A gente pode usar aqui o Ansible all -m setup -a filter igual a Ansible underline distribution. Então executando isso daqui, a gente vai ver que ele vai verificar aqui que a machine 02 o Ansible distribution é CentOS e a machine 01 o Ansible distribution é Debian. Quando a gente executa aqui a playbook, ele vai pular porque Ansible distribution não é igual a Debian. E é dessa maneira aí que a gente trabalha com condicionais.
Bem, o que nós podemos fazer agora é executar o logout da máquina, rodar aqui um Vagrant Route para a gente poder desligar a máquina e ela não corromper. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse é o primeiro conteúdo falando de Ansible. Nós vimos aí os primeiros passos do Ansible e um pouco mais, até fazendo até a criação de playbooks. Podemos fazer diversas outras coisas, como configurar um servidor com interface para a gente poder gerenciar o Ansible. A gente pode integrar o Ansible a diversas outras ferramentas. Podemos também criar roles para a gente poder ter vários códigos e reaproveitar o código. Isso eu vou trazer para vocês no conteúdo futuro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, clique no sininho para você receber uma notificação sempre que eu enviar um vídeo novo. Normalmente às quinta-feiras eu lanço um vídeo novo, pode ser que eu lance algum outro dia também. Se você quiser algum outro conteúdo, deixa nos comentários aí para eu ficar sabendo que eu posso trazer esse conteúdo para vocês. Me sigam no Twitter, também vai estar na descrição aqui, e logo eu vou trazer uma surpresa muito boa para vocês, então não deixem de acompanhar. Ficamos por aqui, nos vemos numa próxima e até mais.